Católica. No último vídeo nós vimos aí que a Escritura e a tradição formam o depósito da fé. E a 16ª pergunta que está no compêndio é a seguinte: a quem compete interpretar o depósito da fé? E essa resposta é muito clara. Compete ao magistério da Igreja. Mas o que é o magistério da Igreja, né? Veja, nas universidades medievais possuíam um grupo de mestres, um grupo de pessoas capacitadas que tinham como função ensinar e doutrinar sobre alguns aspectos, certo? E o magistério da Igreja ele faz a mesma coisa. Ele tem a função de ensinar, de transmitir a revelação da maneira correta, de maneira íntegra, né? Ajudar na interpretação das Sagradas Escrituras baseado na tradição, certo? O magistério ele não tira nada, ele não acrescenta nada naquilo que está na revelação, certo? Ele tem que ser fiel àquilo, ele ajuda a entender a revelação, algumas verdades que estão ocultas, ele ajuda a entender, mas ele nunca pode ir contra o que está na revelação divina, na palavra de Deus, tá? Se vocês verem alguma coisa aí com relação a um papa ou um bispo ou até um padre falando alguma coisa que vai contra a revelação de Deus, ele não merece a menor atenção, certo? O que prevalece acima da Igreja é Deus, é a palavra de Deus. Então o magistério só nos ajuda a entender, a viver melhor a revelação, correto? Ele é formado pelos bispos em comunhão com o Papa. Então os bispos ortodoxos não fazem parte do magistério da Igreja, certo? Só os bispos em comunhão com o Papa. Os ortodoxos eles não estão 100% unidos ao Papa, certo? Algumas passagens bíblicas influenciaram na formação do magistério, mas elas não foram a causa única. Tá? As passagens vai ficar aqui, mas elas não foram a causa única. Tem toda uma questão histórica aqui atrás disso, certo? Mas elas ajudaram a Igreja a ir descobrindo que essa era a vontade de Deus, que Jesus deu essa autoridade aos apóstolos, tá? E existem duas maneiras de se exercer o magistério. A maneira ordinária, que é através da pregação dos padres, dos papas, dos bispos, certo? E a maneira extraordinária, que é através dos ensinamentos aí do Papa em um concílio ou em uma imposição dogmática, tá? Outra atribuição do magistério é a definição de dogmas para a Igreja, tá? O dogma é uma verdade de fé revelada que a Igreja reconhece e que nós, católicos, somos obrigados a aceitar, certo? A Igreja reconhece que é realmente revelação de Deus, vontade de Deus, tá? Então hoje nós temos 43 dogmas, certo? Ele é dividido em 8 categorias. Então não são muitos, se for ver aí o tempo que existe a Igreja, são poucos dogmas, certo? Então é dividido em 8 categorias. Eu vou falar rapidamente quais são e dar alguns exemplos do que cada categoria fala. Então a primeira são os dogmas sobre Deus. Vai falar sobre a unicidade de Deus, sobre a existência de Deus, sobre a eternidade de Deus, a Santíssima Trindade, certo? Os dogmas sobre Jesus Cristo. Vai falar sobre a ascensão, sobre a ressurreição de Jesus no terceiro dia, certo? Os dogmas sobre a criação do mundo. Vai defender que tudo que existe foi criado por Deus a partir do nada. Tá? O caráter temporal deste mundo, o mundo teve início, o mundo já vai acabar, certo? E a conservação do mundo, que Deus criou o mundo a partir do nada e Deus conserva essa criação ainda viva, certo? Ele conserva a sua criação. Temos aí o quarto, os dogmas sobre o ser humano. O homem é formado de corpo material e alma espiritual. O pecado de Adão ele se propaga a todos os seus descendentes por geração, não por imitação. O homem caído não pode redimir-se a si próprio. Ou seja, eu não posso me salvar sozinho. Eu preciso de Cristo, eu preciso dessa salvação que Ele veio trazer. Certo? Eu, pelos meus próprios esforços, não posso me salvar e chegar até Deus sozinho. Tem os dogmas marianos, a Assunção de Nossa Senhora, Maria ser mãe de Deus, a virgindade eterna,
Nossa Senhora. Os dogmas sobre o Papa e sobre a Igreja. A Igreja ela foi fundada pelo Deus homem, né, Jesus. A Igreja é infalível quando faz definição em matéria de fé e costumes, se estiver dentro daquilo que eu falei, né, se estiver sendo fiel à revelação divina, a palavra de Deus, certo? Ela é infalível. Se ela falar alguma coisa fora disso, tem algum problema ali, não merece nossa fé, ok? Os dogmas sobre os sacramentos, né, o batismo é verdadeiro sacramento instituído por Jesus Cristo, a Eucaristia é verdadeiro sacramento instituído por Cristo, certo? Etc. Okay? E por último, os dogmas sobre as últimas coisas, né, que é a escatologia, que é a existência do céu, do paraíso, do inferno, o purgatório, o fim do mundo, a segunda vinda de Cristo, a ressurreição dos mortos. Okay? Então esses são os dogmas, alguns aspectos, alguns pontos dos dogmas que a Igreja reconhece e que foi função do magistério reconhecer isso, certo? Essas informações aqui, ela está no site Fiel Católico. Aí eu deixo aqui o link na descrição, aí tem toda a explicação, né, de cada um, do que cada um significa, qual a importância de cada um, enfim. Aí depois pode ver lá, certo? Então essa é a função do magistério da Igreja. Interpretar o depósito da fé, ajudar que as pessoas vejam, né, entendam as verdades reveladas, certo? Ajudar que as pessoas vivam melhor as verdades reveladas da palavra de Deus, sempre sendo fiel à palavra de Deus, nunca acrescentando, nunca tirando, nunca indo contra, mas sempre sendo fiel e mantendo íntegra, né, a mensagem de Cristo e a tradição da Igreja. Deus abençoe.